que o tempo no Instagram é menos, né? Mais curto. Fique à vontade, a casa é sua. Sinta-se em casa. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de saudar a todos que já se conectaram com a maravilhosa e grandiosa paz do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Gostaria também de estar lhe agradecendo por essa oportunidade, porque é maravilhoso quando nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus. E eu entendo e também compreendo que essa atitude, esse canal, esse meio de comunicação que nós temos, ou seja, atingirá várias pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de estar fazendo menção hoje da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, de número 34, versículo 19. Amém? Amém. Livro de Salmo, de número 34, versículo 19. A palavra do Senhor, ela nos fala: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Em algumas traduções, nós podemos encontrar: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas em todos os momentos, o Senhor, ele dá o escape. Aleluia. Nesse exato momento, eu gostaria de fazer uma pergunta que está relacionado a uma palavra. O que é a confiança e até onde a confiança nos leva? E para onde nós estamos atrelado a essa confiança? E o interessante é que quando eu comecei a meditar nessa palavra, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor sempre nos livra em todos os momentos. Eu comecei a mentalizar uma coisa no meu coração. Muitas das vezes nós não entendemos por que as coisas acontecem. E nesse percurso do início, meio e final de uma caminhada, muita coisa acontece que, em outras palavras, não é do nosso agrado. E muitas das vezes nós nos sentimos machucados. Mas o interessante é que mesmo machucado, mesmo muitas das vezes entristecido, mesmo que muitas das vezes sem demonstrar uma alegria, mas eu creio em uma palavra que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Então eu compreendo e observo uma coisa. Quando nós somos chamados com um propósito, sabemos de uma coisa, que diante desse propósito, diante dessa caminhada, muitos intempéries irão acontecer. Mas o questionamento é, aquela pequena palavrinha, a confiança. Em quem eu tenho depositado a minha confiança e de que forma eu tenho vivido esta confiança. A certeza da vitória em meio às adversidades somente em Jesus Cristo. Então, o que eu entendo com isso? Eu tenho que ter um foco. Eu tenho que ter um norte. Eu tenho que ter para onde olhar. Ou alamande cobias. Eu tenho que ter para onde seguir. Então, eis a situação. O que é a confiança nos dias de hoje? É eu simplesmente olhar para uma situação que não é favorável à minha pessoa, mas eu entendo uma coisa. Eu tenho um Deus que está diante de mim. E pelo fato de ter este Deus, o Deus maravilhoso, o Deus inefável, que está adiante de mim, eu vou sabendo que eu posso me machucar, que eu posso que eu posso muitas das vezes ficar caído. E pessoas vão olhar e não vão se levantar para me ajudar. Mas eu tenho plena convicção de uma coisa. O meu socorro sempre virá do Senhor. E o interessante, ao meditar nessa palavra, eu comecei a analisar uma passagem que fala a respeito de um homem que se posicionou em servir e adorar
ao Deus verdadeiro. Eu estou falando de Daniel. A palavra do Senhor nos fala que Daniel, ele estava no seu local de seu nascimento, porém em um determinado momento, propósito. Guarde comigo essa palavra, propósitos. Em um determinado momento ele foi tirado da onde ele estava e foi levado para uma corte. Mas, contudo, nós temos que entender uma coisa. Independente de onde você está, independente para onde te levaram, independente para onde você foi inserido, não perca as suas características. Não perca as suas convicções. Não perca as suas certezas, sabe por quê? Porque vai ser o diferencial diante do que você está vivendo. Glória a Deus. Eu sei que quando nós passamos por situações em que nós olhamos e falamos não terá jeito, a primeira situação é o desespero. Mas nessa noite nós estaremos falando de confiança. E eu só quero salientar uma coisa para você. Ele é malaço. Aonde há confiança, não haverá desespero. Aonde há confiança, haverá apenas uma coisa: a certeza da vitória. Aleluia. E quando nós olhamos e verificamos isso, a vida de Daniel, nós entendemos uma coisa. Você que está participando dessa live, eu quero te dizer uma coisa. Aquele que serve a Deus e é fiel aos seus propósitos, ele sempre irá se destacar. E a partir do momento que ele se destaca, pessoas que não estão no mesmo propósito que ele vão tentar se levantar contra ele para tirar aquilo que Deus lhe concedeu. Mas eu quero te falar uma coisa. Aquilo que Deus te deu, meu Deus, é teu. Aquilo que Deus colocou na tua mão e falou, meu filho, minha serva, meu filho, minha serva, não se preocupe não. Poderão se levantar contra você, mas não irão lhe tomar. E novamente eu faço um paralelo e olho quando o povo saiu do Egito, quando o povo estava diante daquele mar. E literalmente Deus fala com Moisés, Moisés, não precisa clamar a mim. Diga apenas ao povo que marche. Eu quero que você entenda uma coisa nesse exato momento. Meu Deus. Aleluia. Você já recebeu uma ordem para avançar há muito tempo. Meu Deus. Por que você está parado no mesmo lugar? Aleluia. Será que está lhe faltando confiança? Será que está lhe faltando certeza? Será que está lhe faltando a convicção de que aquele que te chamou, ele é fiel para lhe conduzir até a linha de chegada? Aleluia. Mas eu quero te falar uma coisinha, preste bem atenção. A linha de chegada, meu querido e minha querida, é o início. A linha de chegada é o início. Você tem que entender, o que está lhe esperando lá na frente. A palavra do Senhor nos fala que não chegou, olho nenhum viu, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o servem. Aleluia. Eu vou lhe fazer novamente uma pergunta. Será que é bom você ficar prostrado? Será que é bom você ficar parado e olhando a situação? Ou a partir de hoje, a partir desse momento, você vai entender uma coisa. O meu Deus me chamou, o meu Deus me deu uma determinação, e segundo essa determinação, eu irei avançar. Glória a Deus. Mas aí você pode estar me perguntando, evangelista, como eu vou avançar? Você pode falar nesse exato momento, eu não tenho força, eu não tenho condições. Eu quero te dizer uma coisa. Se torne dependente de Deus. Se torne dependente de Deus. Volte lá aonde você parou. Olhe para trás e veja o chamado que Deus tem contigo. E veja que forma e de que forma Ele falou com você. Sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para as circunstâncias, você vai olhar para a diversidade e você vai falar, não. Aquele que me chamou, aquele que me chamou, ele é fiel. Ele me cantou cominica.
Aquele que me chamou, ele vai me sustentar. Ele tem me sustentado, mesmo eu do jeito que eu estou. Ele tem falado comigo. Deus está falando com você nesse exato momento. Oh, aleluia. Até quando? Até quando você vai olhar para a situação? Até quando você vai ficar pensando que Deus não está olhando para você? Deus, nesse exato momento, está falando para você. Sou eu aquele que te diz. Saia da onde você está prostrado. E olhe para aquele lugar que eu já falei para você. Não se preocupe, não. Dificuldades vão vir, situações adversas aparecerão. Aleluia. Mas eu, o Senhor teu Deus fala somente o seguinte: permaneça. Andas tu, remansuie, cantou na minha presença e ser-te uma benção. E tocomanachomedecai e tome aquilo que é de direito por possessão. Aleluia. E quando eu observo a saída do povo de Israel diante daquele mar, eu entendo uma coisa. Anai, não clames não, eu já dei uma determinação. Eu já falei no teu ouvido. Eu já falei de diversas formas para você. Não sou eu filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Anacanto de... Estou eu na peleja contigo. Aleluia. Estou eu fazendo o que você não entende. Estou eu quebrando portas e mostrando para você. Eu sou Deus que coloco tudo no seu devido lugar, conforme eu quero e na hora que eu quero. Aleluia. E ao observar a passagem do povo diante daquele mar, eu entendo uma coisa. Aquele povo, ele olha e observa o seguinte: existe um mar imenso. E atrás de mim existe um exército. Meu Deus. O que é que eu faço? Eu não tenho mais o que fazer. Se eu retorno, eu volto a ser escravo. Se eu avanço, eu morro. Meu Deus. Mas existe uma coisa que nós não podemos nos esquecer. Quando Deus te faz uma promessa, meu querido, minha querida, independente da situação que você está olhando, independente da situação que você está enfrentando, sabe o que Deus fala? Oh, manacante, oh, alai. Deus. Sabe o que Deus fala? Deus me remete e fala: olha o que Josué falou. Eis que eu permaneço com o mesmo vigor, tanto para ir quanto para voltar. O Senhor está falando contigo. Oh, calabai. Esse vigor que está sobre a tua vida não é para ser perdido. Ele não pode ser esquecido. Entenda. Ramando cominaraia. Entenda. Não avance porque você tem que avançar. Avance porque eu falei para te avançar. Meu Deus. E ao observar aquela situação, aquele povo fica questionando: volto ou morro no mar? Mas a resposta já tinha sido dada pelo Senhor. Meu Deus. Avance. Moisés, faça o que tem que ser feito. Há momentos que nós temos que entender uma coisa. Existem coisas que eu tenho que fazer que Deus não vai fazer por mim. Mas Deus, ele vai falar o que eu tenho que fazer. Deus, ele vai bater no meu ombro, vai bater no seu ombro e vai falar: olha, você está se desesperando à toa. Meu Deus. Você está se desesperando à toa. Você está perdendo as suas convicções à toa. E o interessante é que quando aquele mar se abre e o povo de Israel passa, os egípcios não tentaram passar também. Meu Deus. Mas eles conseguiram passar. Hanae kalashu medekade. Existem caminhos que mesmo que pessoas queiram trilhar atrás de você, não irão conseguir, sabe por quê? Porque esse caminho Deus preparou para você. Deus falou: não, meu povo irá passar. Aqueles que têm uma aliança comigo irão atravessar. Mas aqueles que não têm aliança comigo não irão atravessar.
Aleluia. Eu quero fazer menção agora, nesse exato momento, da importância do que se é ter uma aliança com Deus. Uma aliança é uma aliança. Uma aliança, ela não deve e ela não pode ser rompida. Aleluia. E o interessante é que quando observamos essa situação, nós entendemos uma coisa. Diante daquela situação, houve-se o medo. Houve-se o desespero. Mas houve-se também um líder que se posicionou, foi diante de Deus. E quando Deus falou, não precisa clamar, não. Diga somente ao povo que marche. E ao ouvir isso, ele toma o seu posicionamento e faz o que Deus lhe comissiona a fazer. Aleluia. A pergunta nesse momento é: eu tenho ouvido a voz de Deus? Meu Deus. Eu tenho entendido como Deus está falando comigo? Ao falarmos das aflições do justo, nós temos que entender uma coisa. O Senhor é bem claro, você não está livre de aflição. Você não está livre de dificuldades. Você não está livre de sentir dúvidas. Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mesmo na dúvida, não perca a tua confiança em Deus. Aleluia. Mesmo na dúvida, não perca a tua certeza em Deus. Glória a Deus. Mesmo na dúvida, não deixe de olhar para Deus. Jesus. E a palavra nos fala, voltando à situação de Daniel, da forma como ele se destacou, da forma que ele desempenhava. E ele, pelo fato de estar dessa forma, despertou a inveja. Em muitas situações você desperta a inveja de pessoas. Pessoas não conseguem olhar para você de uma forma cordial, de uma forma amigável. Pessoas olham para você, muitas das vezes batem no teu ombro, mas literalmente querem o teu mal. Sabe por quê? Porque não conseguem refletir. Aleluia. Não consegue refletir o brilho do Espírito Santo como você reflete. Aleluia. Mas aí vem aquela situação. Para que eu possa refletir o brilho do Espírito Santo, a primeira coisa que eu tenho que ter é ter intimidade com Ele. Meu Deus. Se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus, eu não adianto nem procurar o significado dessa palavra confiança, porque eu não irei achar. Meu Deus. Cantou Manarábia. Sabe por quê? A confiança, ela lhe faz entender que mesmo você não vendo nada, a confiança faz você compreender que Deus é um Deus de milagres. É um Deus de impossível. É um Deus que muitas das vezes, te surpreende. Meu Deus. Eu poderia lhe fazer várias perguntas. Quantas das vezes Deus te surpreendeu? Quantas das vezes você achou que o que você estava fazendo, Deus está falando com você nesse exato momento? Quantas das vezes Deus falou com você e você, meu Deus, o que está acontecendo? Deus está falando comigo do nada? Não. Deus não está falando contigo do nada. Deus está vendo as tuas dúvidas. Aleluia. Deus está vendo os teus questionamentos. Glória E Deus está falando contigo. Não se preocupe, não. Aquieta-te o teu coração. Glória a Deus. Tenha certeza de uma coisa. Em meio às adversidades, meu Deus, ele fala somente uma coisa: eu permaneço fiel. Glória a Deus. Sabe o que é a fidelidade de Deus? Não é a fidelidade que você tem com um amigo, não. A fidelidade de Deus é aquela fidelidade que não se quebra. É aquela fidelidade que ele fala: olha, eu te prometi e eu vou te dar. Mas contudo existe um adendozinho aí. Quando Deus te promete, Ele tem o compromisso de te dar o que Ele lhe prometeu. Mas para você receber o que é atinente à promessa de Deus, você tem que estar na posição de receber. E o que é essa posição? Entender que eu tenho que estar voltado para Deus. Aleluia. Aí você pode me perguntar, o que é estar voltado para Deus? Estar voltado para Deus
É você olhar para as coisas que você fazia anteriormente e não ter mais prazer em fazer. É você literalmente olhar para as coisas erradas que eram feitas no teu dia a dia e falar, não, a partir de hoje eu entrarei no processo da santificação. Aleluia. Irei me afastar do mundo e me achegar-se a Deus. Glória. Mas aí você pode me perguntar, evangelista, como que eu irei fazer isso se tudo é contrário à minha pessoa? Oh, manacábia. Posicionamento. Você só irá fazer isso quando você se posicionar. Nós costumamos usar uma expressão no trabalho que significa o seguinte: cortar na carne. Meu Deus. Sentir a dor na carne. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É quando você tem um filho, ou até mesmo uma filha, e ele faz uma coisa errada, e você dá um corretivo. Você explica e você fala, preste bem atenção. O teu posicionamento está errado. Segundo a palavra, você mostra de acordo com a Bíblia, está tudo errado. Isso se chama cortar a carne. Sabe por quê? Porque mesmo que doa em você fazê-lo, chamá-lo a atenção, mostrar para ele o erro, ele vai entender. Quando falamos do cortar na carne, é porque eu estou dizendo, ele faz parte de você. Ele faz parte da tua família. E você sabe que muitas das vezes, uma palavra dura, meu Deus, uma palavra dura, ela traz alguém para você, também como ela lhe afasta alguém de você. Mas existe um posicionamento que eu gosto de fazer. A palavra dura afasta de você aqueles que não têm comprometimento com Deus. A palavra dura afasta de você aqueles que realmente não querem estar diante de Deus como Deus assim exige. Verdade. Eu sei que buscar a Deus, estar na presença de Deus, exige o quê? Renúncia. Muitas das vezes, quando duas pessoas caminham, e não têm o mesmo pensamento, sabe o que vai acontecer? Vai romper. Ou seja, vai um para o lado e vai um para o outro. Sabe por quê? Não existe comunhão de pensamentos. Eu costumo até dizer uma coisa, mesmo que não haja essa comunhão de pensamento, mas se houver um entendimento e houver um foco único que é Jesus Cristo, aleluia, aquele que está errado vai entender quando errou. Aquele que está errado vai entender quando Deus usar alguém para falar com ele. Verdade. Aquele que está errado vai compreender como Deus age. Aleluia. Não adianta você pegar uma peneira e tentar tampar o sol, você não vai conseguir. Mas espera aí, evangelista. Eu posso pegar uma peneira, colocar um pano ali e eu vou tampar o sol. Você vai tampar o sol. Mas eu vou te perguntar uma coisa. E o calor do sol você vai conseguir tampar? E cantarabacai. E calassule de quebia. Deus manda te dizer uma coisa. Ralamando comunique. Nada está encoberto diante de Deus. Meu Deus. Nada está encoberto diante de Deus. Quando eu observo essa palavra a respeito de Daniel, eu entendo uma coisa. O rei, ele fez um edito. Logicamente, assessorado por aqueles que tinham inveja de Daniel. A intenção daqueles homens era simplesmente prejudicar Daniel. Por quê? Porque Daniel se sobressaiu. Mas espera aí. Daniel se sobressaiu porque ele quis? Não. Daniel se sobressaiu porque o brilho do Espírito Santo de Deus era refletido através da vida dele. Aleluia. Eu quero que você compreenda uma coisa nessa noite. Eu quero que você entenda e mentalize. Se por onde eu passar não houver uma diferença do que eu sou, de nada adiantou eu passar. Eu quero te dizer uma coisa. Uma pessoa vestida totalmente maltrapilha. Eu só estou fazendo uma colocação para que nós venhamos a entender. E uma pessoa vestida toda ataviada com o seu terno.
Sabe o que a sociedade vai fazer? Anacantolemicai. Vai dar mais importância àquele que está bem vestido. Eu não estou desmerecendo, você está andando ataviado, mas eu estou fazendo com que você entenda uma coisa. As aparências enganam. Meu Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Muitas das vezes, aquele que está simplório, simplesinho, oh, calabai, quando abre a boca, canta labacai, é Deus falando na terra, é Deus bradando na terra, é Deus falando para que as pessoas venham a entender. Ele manda comenecai. É chegado o momento e é chegado a hora de se ter compromisso com a minha obra, de se ter compromisso com os meus desígnios, de tudo aquilo que eu tenho dito que irei fazer para com a humanidade. Pessoas que estão vivendo como se Jesus Cristo não viesse voltar nunca. Alamanda canta labacai. Se fôssemos buscar o significado da palavra arrebatamento, significa retirar com força. Você será tirado da onde você será tirado da onde você está sem ninguém te segurar. Ou seja, o arrebatamento é uma coisa inevitável para aqueles que vivem segundo a palavra. Aqueles que têm o seu coração voltado para a busca incessante da presença de Deus. Glória a Deus. E quando nós falamos a respeito dessa palavra, que muitas são as aflições do justo, eu lhe faço uma pergunta nesse exato momento. Até onde você está disposto a ir? Meu Deus. Eu tenho certeza que você ficou pensativo nesse exato momento. Até onde você está disposto a ir? Até as últimas consequências. Temos que entender uma coisa. Quando Deus ele lhe comissiona para uma obra, ele comissionou você. E se ele comissionou a você, ele lhe deu essa responsabilidade. Se essa responsabilidade foi lhe dada, quero que você guarde agora o que você vai ouvir. Ele não vai cobrar de mim, não. Ele vai cobrar de você. O que é inerente à minha pessoa será cobrado da minha pessoa. Mas o que é inerente a você será cobrado de você. Meu Deus. E quando nós falamos que muitas são as aflições de um justo, nós temos que entender uma coisa. Aflições, ela me deixa desesperado, não é isso que você vai falar do outro lado? Aflições faz com que eu perca giro, faz com que eu perca o rumo, faz com que eu perca literalmente a visão de para onde eu estou olhando. Eu começo a ficar meio de... Como a minha mão está fazendo isso aqui, ó? Eu começo a ficar meio desbaratinado, sem saber para onde eu vou. Meu Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Neste exato momento. Aleluia. Quando aqueles homens intentaram contra Daniel, eles não conseguiram nada contra ele. Mas, contudo, eles pensaram, eu só irei conseguir alguma coisa contra ele se eu for de encontro a alguma coisa que ele faz para com o Deus dele. Meu Deus. Eu quero que você entenda agora e compreenda. Ô, Ramá, muito obrigado, Jeová. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu só vou conseguir alguma coisa quando eu for de encontro aleluia, àquilo que ele preza diante de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eles sabiam, fale comigo, você onde você está aí, observância. Eu sempre sou observado. Eu sempre sou analisado por onde eu passo. Isso daí é uma coisa que é sem questionamento. Por onde eu passar, eu sempre serei observado. Aleluia. Então, o que é que eu faço? Eu sei como ele age. Eu sei como ele vive. Eu sei como ele serve a Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Glória a Deus. Aqueles que te observam, aqueles que muitas das vezes intentam mal contra você,
sabe o teu compromisso que você tem com Deus. Glória a Deus. Você não precisa falar, não. Nas suas atitudes, nos teus contextos, na tua forma de agir, você é observado. Meu Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um edito, que eu quero que o senhor assine, que durante esse período, que ninguém ore, faça nenhuma petição a nenhum outro Deus. Aleluia. E o interessante é que Daniel, ele sabe desse decreto. Mas ele sabe também de uma coisa. Eu sirvo a um Deus vivo. Aleluia. Eu sirvo a um Deus soberano. Glória a Deus. E em momento, e eu em momento algum, aleluia, vou deixar de servir a Deus, glória a Deus, para agradar o que o homem quer. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você toma essa atitude, você paga um preço. Meu Deus. Quando você toma essa atitude, você é perseguido. Aleluia. Quando você toma essa atitude, muitas das vezes as portas se fecham. Humanamente falando, tá? As portas se fecham. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Glória a Deus. As portas podem se fechar, humanas. Aleluia. Mas Deus, ele olha e fala, não, não, não. Anacanta lábia. Remando cobica labaxeria. Não pense que terminou. Ramandaraba subiedecai. Mimicanto lebecábia. Não pense que terminou. Ramando comanacata labasúbia. Não pense que é o fim. Anamando cobiacábia. Aquele que tem um ministério. Remando cobiacábia. Que eu ortoguei na terra, que eu chancelei, que eu falei, eu ratifico, não se preocupe não. O homem recanto comenecai. O homem pode pensar em não reconhecer, pensar em não dar condições, mas Deus fala, olha, não preciso do homem para fazer o que tem que ser feito quando eu quero que seja feito. Recanto como, lá subdecai. Deus está falando para você nesse exato momento, não para não. Hanacanta labahai. Não se desespere não. Não pense que calaçomanda camba labassai. Não pense que está terminado. Glória a Deus. Não pense que acabou. Não pense que não há mais motivo para você me buscar. Não pense que não há mais motivo para você estar na minha presença. Não pense você que pelo simples fato do homem não falar, venha e ministre, que tu estás esquecida. Anamantocou, aquilo que eu te dei é teu. Aleluia, Jesus. E é para ser usado em tempo e fora de tempo. Glória Abra a tua boca e deixa Deus te usar. E quando eu volto e observo o que aconteceu com Daniel, eu quero te dizer uma coisa. Você será julgado na cova dos leões. Aleluia. Glória e aí? Você será julgado na cova dos leões. Quando fala que você será julgado na cova dos leões, eu entendo o seguinte, naquela situação, conjecturando, Daniel, ele recebeu, quando ele viu aquele decreto ali, era a sentença de morte dele. Era a sentença de morte dele. Sabe por quê? Porque ele não iria cumprir aquele decreto. Meu Deus. E o interessante é que ele sai, vai para a sua casa, e o que ele faz? Ele ora. Aleluia. Quando eu oro, denota-se confiança. Glória a Deus. Quando eu oro, eu entendo uma coisa. Eu estou buscando intimidade com Deus. Glória a Deus. Eu estou buscando entender os propósitos que Deus tem para comigo. Aleluia. É a mesma coisa, quando eu olho para essa caneta aqui, que está na minha mão, eu entendo uma coisa. Ela tem um simples propósito.
de que é escrever. Meu Deus. Quando eu olho para essa tampa aqui, eu entendo que essa tampa ela tem um simples propósito de tampar a caneta. Sabe o que Deus está falando com você nesse exato momento? Tudo tem um propósito. Deus tem uma maneira certa de trabalhar na tua vida e de agir na tua vida. Quando eu pego essa tampa e tiro, é porque eu vou escrever com ela. Mas quando eu pego essa tampa e por algum motivo eu não tenho a tinta aqui dentro, eu não consigo escrever com ela. Eu vou me aproximar para você entender o que o Senhor está falando para você. Assim como esta caneta, remando cobia calabaxeremicai, eu tenho que estar cheio. Aleluia. Mas você pode falar, evangelista, a tinta da caneta acaba. Eu sei. Mas o Senhor manda te dizer uma coisa, aquele que se cansa. Aquele que reconhece que está cansado, o Senhor fala, olha, eu renovo as tuas forças e você vai se levantar, e você vai voar, e você vai avançar. Sabe por quê? Porque existe um propósito de Deus para contigo. Glória a Deus. Aleluia. E propósitos são propósitos. Propósitos são propósitos. Aleluia. E quando Deus fala, tenho eu um propósito contigo, quero te dizer uma coisa, me perdoe, vai doer. Leve todas as pancadas que você levar. Glória a Deus. Muitas das vezes você vai parar no chão. Mas não pense que Deus te abandonou, não. Aleluia. Se você estiver lá, tenha certeza de uma coisa, Ele vai te levantar e vai te levar aonde você tem que chegar. Aleluia, glória a Deus. Quando Daniel vai, quando Daniel vai e ora, existe uma palavra que fala, diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Sabe por quê? A minha força não está em mim. A minha força está no Deus que eu sirvo, no Deus que eu confio. Aleluia. Daniel, ele não se preocupa com o que vai acontecer. Mas, contudo, ele literalmente, ele vai, creio eu, para o seu quarto, se posiciona e ora. Aleluia. E ao orar, você acha que ele estava preocupado se alguém ia ver ele orando? A preocupação dele era se manter íntegro e fiel diante de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Circunstâncias adversas, tribulação, tempestades. Está-se no meio de uma tempestade que você não pode fazer nada. Mas eu tenho um Deus. Glória. E pelo fato de eu ter um Deus, eu vou confiar no Deus que eu sirvo. E quando ele vai e ora, aqueles que tinham tentado, tramado contra ele, viram isso e levaram diante do rei. E chegaram para o rei e falaram, Rei Dário, tu fizeste um decreto, mas porém esse decreto não foi obedecido por Daniel. E tu sabes que o decreto ele não pode ser revogado. E a sentença é, jogue-o na cova dos leões. Mas o interessante, amados, que Daniel foi para essa cova. Mas aí eu lhe faço uma pergunta. O que Daniel fez para ir para essa cova? Ele literalmente descumpriu um decreto. Porém, ele permaneceu íntegro e fiel ao seu Deus. Aleluia. Aí vem aquela colocação. Agrado ao homem ou agrado a Deus? Desse jeito. Agrado ao homem para ter benefícios ou agrado a Deus e me permaneço íntegro diante de Deus? Agrado ao homem para ter posição ou agrado a Deus para ter o reconhecimento e o direito de estar junto com Ele naquele grande dia? Aleluia. Recanto como na calabaçai.
Existem momentos em nossas vidas que é escolha. Eu escolho tirar essa tampa. Eu escolho colocar essa tampa. Eu escolho ser fiel. Assim também como eu escolho ser infiel. E quando Daniel olha para aquela situação e ele observa uma coisa. Não tenho o que fazer. Estou conjecturando, tá? Não tenho o que fazer porque eu já sei o que eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Vou servir a Deus. Aleluia. Vou servir a Deus. Glória. Vou levar as pancadas necessárias que eu terei que levar. Isso daí é uma característica normal. Mas eu vou servir a Deus. Vai doer? Vai doer. Mas eu sei que o meu Deus está comigo. Glória a Deus. E o interessante é que ao fazê-lo, foi delatado e foi para a cova. Mas o interessante, logo ao alvorecer, o rei levantou-se e correu para a cova dos leões. Está em Daniel capítulo 6, do versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revela aflição. Voz que revela aflição é uma voz de temor. Voz que revela aflição é uma voz que revela que você não tem certeza de que aquilo que você quer ver vai acontecer. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Quando nós olhamos para essa situação aqui, a aflição, embora ele tenha chamado pelo nome, mas no seu íntimo ele estava pensando, ele não vai me responder. E oh, aleluia, oh, glória a Deus. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, estou conjecturando. Eu não tinha dúvida de que isso iria acontecer. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para você? É esse o posicionamento. Deus. É esta a certeza. É esta a convicção. Muitas são as aflições que o justo vai sofrer. Mas a pergunta é: queremos passar por aflições? Queremos ser confrontados? Queremos passar por situações que muitas das vezes, eu vou usar até uma expressão, que nos tira, que faz com que nós venhamos a perder o chão? Não. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Todas as aflições, Deus está no controle delas. Amém. Vou fazer uma colocação para que você entenda melhor. Mas, evangelista, Deus vai querer que eu sofra? Não. Deus vai querer que você entenda que para você chegar, caminhar, você vai passar por tribulações. O teu caráter vai ser forjado. Aleluia. As tuas convicções serão testadas. Glória a Os Deus. teus posicionamentos serão observados. Aleluia. As suas atitudes serão muitas das vezes observadas, porque você, aquele que te observa, vai colocar na balança. O que ele quer? Servir a Deus ou obter um reconhecimento humano? Aquele que obtém um reconhecimento humano, esse reconhecimento humano, um dia ele vai se findar. Mas aquele que tem um reconhecimento que somente Deus dá, é para toda, ecoa, para toda uma eternidade. Glória a Deus. Vou trazer um exemplo claro. Volte para a vida de Estevão. Estevão, ao ser apedrejado, nós podemos observar e entender que ele se posicionou em falar o que realmente tinha que ser falado. Falar a verdade, viver a verdade, se posicionar segundo a verdade. Aí nós observamos, foi apedrejado, mas a questão toda é, olho para os céus e vejo o Filho do Homem à destra do Pai. E sabe o que Deus está falando? Sofrimento, dificuldade, circunstâncias adversas você vai passar. Meu Deus. Mas o Senhor manda te dizer uma coisa. Para onde você acha que você está indo?
Você está indo para estar com o Senhor. Estou correndo aqui porque nós sabemos que o tempo ele não nos ajuda. E o interessante é que, ao analisar esse contexto todo, eu observo uma outra palavra. Não saindo do foco de Daniel. Por que Daniel não foi consumido pelos leões? Sabe por quê? Ele tinha comprometimento com Deus. Meu Deus. O que muitas das vezes nós olhamos hoje e não vemos muito comprometimento com Deus. O comprometimento que nós vemos hoje são com as pessoas. Eu vou agradar Cicrano e eu vou agradar Bretrano. Mas eu me esqueço de uma coisa. Quando eu agrado alguém, eu estou ferindo alguém, entre aspas. E quando isso acontece, eu estou ferindo alguém que é a menina dos olhos de Deus. E a partir daí, o que acontece? Quando literalmente eu me posiciono contra Deus. Ao olhar para essa passagem, eu entendo uma coisa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra. Meu Deus. Confiança. Qual é o motivo que você mantém a tua confiança em Deus? É uma pergunta. Qual é o motivo que você mantém a tua confiança em Deus? Sabe qual seria a resposta? O motivo que eu mantenho a minha confiança em Deus é porque há mais de 2000 anos atrás, Ele morreu para que eu viesse a ter direito a uma vida eterna. Meu Deus. E a partir do momento que eu passo a ter direito à vida eterna, eu estou comissionado a adentrar no céu de glória. Aleluia. Adentrar no céu de glória, passando por todas as tribulações, passando por todas as adversidades, passando por todas as circunstâncias, sabendo de uma coisa: o meu foco é Jesus. Aleluia. O meu alvo é Jesus. Quando olhamos para a situação de Daniel, nós entendemos uma coisa. A convicção dele, a confiança dele, fez com que o rei entendesse e logo lá na frente fizesse um outro decreto que se deveriam servir ao Deus de Daniel. Recanto como ele te cai. Preste bem atenção. Imagine você ser lembrado por essa expressão. Sirva ao Deus ou glória. Aleluia, aleluia. Sabe o que Deus está falando com você? Recanta lavacai. Através da tua vida. Glória. Não que ele precise disso. Aleluia. Não que ele precise disso. Mas através da sua vida. Aleluia. O nome dele será glorificado. Glória a Deus. Preste bem atenção. Servir ao Deus da diaconisa Edna. Preste bem essa colocação. Servir ao Deus do evangelista Adriano. Oh, halamacantolemecai. Aleluia. O Deus que continuamente ele serve. Oh, aleluia. Aleluia. Temos que ser referencial por onde nós passarmos. Glória a Deus. E uma coisa que me vem à memória. Uma coisa que me vem à memória é que se eu não estiver revestido de toda a armadura de Deus, eu serei abatido com facilidade. Mas no momento que eu entendo que essa armadura ela tem que ser vestida, ela tem que estar na minha vida, eu começo a entender uma coisa: eu vou avançar. Glória. Eu vou avançar. Aleluia. Todas as pedradas que eu levar, eu tenho o escudo da fé. Oh, aleluia. As convicções de outras pessoas podem ser contrárias ao que eu creio, mas eu sei que Deus sempre me dará o escape. Em nome de Jesus. Nessa noite eu quero que você traga à memória tudo aquilo que Deus já falou para você. Amém, Jesus. Tudo aquilo que Deus já falou que irá fazer na sua vida. Amém. Eu observo uma outra passagem, quando Davi, ele chega e pergunta: por um acaso? Você vai ouvir isso de uma forma leve.
Por acaso, ainda existe alguém da família de Saul vivo? Por um acaso, ainda existe alguém da família de Saul vivo? E lhe é dada a resposta: sim, existe Mefibosete. Aonde ele está? Ele está lá em Lodebar. Meu Deus. Um local de esquecimento. Aleluia. Local onde muitos olham e não se importam com aqueles que estão lá. Meu Deus. Muitos hoje estão no anonimato. Você vai entender a colocação que eu estou falando. Muitos hoje estão no anonimato e sendo vistos por pessoas que sabem que essas pessoas não deveriam estar no anonimato, mas fazem de tudo para que essas pessoas permaneçam no anonimato. Meu Deus. Recantarabacanto lemicai. Vai lá, recalassubicou. Busque ele. Traga ele. E o interessante é que quando Mefibosete ele chega, ele fala: eu sou o último da descendência de Saul. Será que o rei quer acabar comigo? A benevolência de Deus não é assim. Deus, ele não olha numa ótica que nós olhamos, que nós imaginamos. Ele chega, se prostra, achando que ali seria a sentença de morte dele. Eu quero te dizer uma coisa para você. Olha, guarde isso. Rebacalá, subdecanta labacai. O que você está esperando receber vai ser o contrário. Deus vai falar contigo: não, 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 não. Não é isso que eu tenho preparado para ti, não. Você tem sido fiel à minha palavra. Permaneça da forma que estás. Viva o meu evangelho. Conforme você está vivendo, não retroceda. Não olhe para trás e não se preocupe. Eu sou o Senhor teu Deus que estou diante de ti. Glória a Deus. E diante daquilo, Mefibosete chega. E Davi fala: estou eu lhe restituindo tudo aquilo que pertencia às terras do seu avô. Aleluia. E a partir de hoje, tu sentarás comigo à mesa. Deus está falando para você que está conectado conosco nesse exato momento, e até mesmo você que irá assistir essa live posteriormente. Aleluia. Manaie cantou, halá reminican chorimikai. Glória a Deus. Halá ye xarabai. Você não está esquecido, não. Aleluia. Você não está esquecido, não. Glória, glória a Deus. No momento certo e na hora certa, você, assim como foi com Mefibosete, entendo eu, Glória a Deus. que numa situação de nascer em uma família real e estar naquela situação a qual ele se encontrava, entendo eu, que seria uma situação desesperançosa. Mas Deus nunca, em circunstâncias alguma, deixará de olhar para um filho seu. Glória a Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o guarda. Aleluia. Muitas são as aflições no justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Meu Deus. Hoje você está aqui esquecido. Hoje você está aqui esquecido. Mas Deus tem as suas maneiras de te tirar do anonimato. É verdade. Mas preste bem atenção. Quando se sai do anonimato, não é para se achar que pelo simples fato de que se saiu do anonimato, se tornou estrela, não. A glória somente para Deus. Aleluia. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Não se glorie o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Quando nós falamos a respeito de confiança, existe o começo, meio e fim. Mas essa confiança, ela está atrelada à submissão que eu tenho que ter à palavra de Deus. É, Jesus. Busque ele. Traga ele. Hoje você estará sentado comigo. Meu Deus. Sabe o que o Senhor fala? Olhares altivos
recantoremicai, soberba, rabandocomenetecai, prepotência, ramacantalabacai, arrogância, aonde acha-se que irá chegar? Quando o próprio Senhor fala, eu lavarei os vossos pés. Não, Senhor, tu não irás lavar os meus pés. Se eu não lavar os teus pés, tu não terás partes comigo. Meu então Deus. lava tudo, Senhor. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo nesse exato momento? Ele veio para servir e ele serviu. Porque muitos querem ser estrelas. É verdade. Reconheçamos o que somos. Aleluia. E vivemos pelo aquilo que Deus tem nos proporcionado a ser. Lodebar é um local que não era visto por muitos. Mas Deus nunca tira os seus olhos daqueles que têm a sua confiança nele. Meu Deus. Salmo de número 72, versículo 12. O Senhor socorre o necessitado e o aflito, e aquele que não tem quem o ajude quando clamar. Salmo de número 9, versículo 10. Em ti confiam aqueles que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara aqueles que te buscam. A certeza da vitória em meio às adversidades, somente em Jesus Cristo. Aleluia. Que você guarde essa palavra, que você guarde essa mensagem, que você se robusteça com aquilo que Deus falou contigo neste momento, nessa live. Que você guarde essa palavra e entenda uma coisa. Eu, evangelista Adriano, apenas sou servo do Deus